Deixou a boca. São muito importantes pra gente. Percebemos, né? Tá sobradinho aqui, ó. A gente percebeu. E aqui é festa na laje. Inicialmente, muito obrigado, Grupo Nexo, pelo carinho, pela atenção na apresentação dos trabalhos. Recebam os comentários e as sugestões dos professores de modo construtivo. Nossa ideia no PGE é exatamente construir para chegar no PGE 2 de forma exaltosa do projeto de fato deles. Tá bom? Então, fiquem suscetíveis em relação a isso. Para iniciarmos os comentários, pode levar a gravação para lá. Tem um aqui já. Tá aqui. Tem um aqui. Não. Tem um Tem só pra exclusivo nós. nosso aqui, ó. Camarote. Em vez de ter um outro professor externo aqui, Tem. Tem. Muito obrigado pela participação. Gostou de ver a apresentação deles? Eu tinha uma pergunta a fazer para ele. Calma, só. Você vai calção? Essa! Ela veio. Que é maravilhosa. Tá, gente? Nos ajuda em bancos aqui no design. Ela Vai ser um prazer tê-la aqui. Não, é porque assim, pelo eu não sei direito, estou aqui de alegre. Vocês aí na frente estão montando um projeto social em cima da Nexo, certo? Em cima do autismo. Isso. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esse projeto, ele vai abranger todos os tipos de autismo? Sim. Porque o que acontece? Nós temos o grave, Nível o leve e o nível 3. e o moderado, certo? O grave, para ele ser socializado, é meio complicado misturar. No direito, existe alguma lei que abraça isso aí? Porque o que acontece? Isso até é uma curiosidade minha. Porque nós temos parentes autistas e que eles não conseguem trabalhar. E aí o pai quer que trabalhe. O direito, eu sou uma empresária. Não posso contratar esse autista. Certo? Existe alguma coisa que o direito, um advogado, me protegeria como empresa ou protegeria os pais do autista? A gente não trouxe, não aprofundou nessa questão dos níveis, porque ainda é algo que não é certo, então cada profissional lida de um A gente jeito. precisaria falar de termos legais e a gente não tinha um médico para poder falar em termos legais. Na nossa banca tem uma pessoa de direito médico, aí a gente ficou com um pouco de medo. E assim, a gente sabe dessa dificuldade, e até o exemplo que a gente ouviu escutando um psicólogo, é que nos programas da Globo mesmo a gente vê dois exemplos desses níveis de autismo. Um exemplo é o filho do Marcos Mion, que ele tem um autismo de um nível mais elevado, e até aqueles quadro que tem os pequenos gênios. E muitas daquelas crianças são crianças superdotadas, que é uma característica. Então a gente acha legal elas fazerem aquelas contas, mas no momento que elas erram, aquilo gera uma ansiedade muito grande nelas. Então, o que a gente pensa é que pessoas com níveis que queiram entrar no mercado de trabalho, elas são protegidas pela lei de cotas, que a gente quer fazer essas empresas saberem que eles têm sim que destinar de 2 a 5% dessas vagas, porque tem muitos que falam que preenche e pede para a pessoa ir embora. Porque tem muitos profissionais qualificados, mesmo tendo transtorno, eles só precisam ter um ambiente um pouco mais adaptado. E para as pessoas que possuem esse nível um pouco mais
vezes a família que força uma criança com um transtorno lá e ao mercado de trabalho, criança não, uma pessoa mais jovem ir ao mercado de trabalho, às vezes ela não tem tanto entendimento como a gente quer passar para elas. Às vezes ela está muito crua, e a gente às vezes conversando, trazendo um profissional especializado, a gente mostrando que tem outros meios dele se desenvolver, às vezes a família vai entender de uma forma melhor. Complementando o que ela falou, no nível 3 a gente pensa mais num aspecto cultural e social, sabe? Como pintura de quadros, dança, vai ser um instituto meio englobado a tudo. Para eles conseguirem estar lá naquele espaço, para distrair a mente, muitos conseguem pintar, gostam assim, do jeito deles, lógico, todas as limitações possíveis, mas é mais no meio cultural e social mesmo. Incluir eles em atividades do dia a dia, para não ficar completamente parado mesmo, sabe? Certo. Não, eu até coloquei isso porque o que acontece? Geralmente, os autistas que nós vemos aí é o moderado e o grave. O leve, geralmente os pais tentam abafar isso, entendeu? E aí, quando chega no grave, ele muito pouco de pintura, muito pouco de dança, ele gesticula assim, ele faz mil e uma coisa, mas não no social. É mais difícil de você conseguir interagir. E era nesse ponto que eu queria ver a questão de vocês, entendeu? A Lei Berenice Viana, que é a nova estrutura de trabalho, ela até foi criada visando essas pessoas para saberem os direitos e benefícios que elas têm, porque é muito pouco conhecido ainda. Então, às vezes, essas crianças, a família que, enfim, não quer que a pessoa com transtorno do espectro autista se insira na sociedade, eles têm benefícios também, direitos. É uma autoproteção da família também. Independente delas não conseguirem ter um acesso, se manifestar de uma maneira no meio social, o atendimento especializado a essas crianças também traz grandes benefícios, mesmo que essa criança só consiga interagir com uma outra pessoa a nível familiar. Então, elas também têm vai vários gerar um ganhos. desenvolvimento para ela. Sim. Mesmo que seja, o desenvolvimento pode ser simples, talvez abrir uma garrafinha de água. Isso já começa um desenvolvimento dela. Eu acho que vale ressaltar também, respondendo a sua pergunta, são os 3 níveis, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. E mesmo sendo do mesmo nível, uma pessoa sendo do mesmo nível, eu sou do nível 1, ela é do nível 1, do nível 1, são os tratamentos diferentes. E o nível é de acordo pelo tanto de tratamento que aquela pessoa precisa. E por isso que nosso trabalho, a palavra-chave, seria um banco de talentos, para a gente englobar tanto no social, no cultural e no profissional. Bom, respondi. Vai lá. Muito obrigado. Vamos ao anexo. Professor Diego, por considerações fundamentais. Tudo certo aí, Bruno? Tá tudo tranquilo? Você tá se divertindo, Wagner. Tá legal aí pra você? Puxadinho, Diego. Pessoal, primeiramente, né, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compondo o anexo, né? Não assim efetivamente na banca, mas independentemente de qualquer situação, é sempre um prazer estar aqui. É um grupo que nós tivemos reuniões, é um grupo que nós conversamos, tá? E é um grupo que tem um potencial em termos de projeto social, é algo que abrange uma parcela que muitas vezes a própria população não quer aceitar, como já foi dito aqui. Então o potencial é muito grande e de suma importância. Em relação à apresentação, eu gosto desse tipo de apresentação, acho que ficou uma apresentação bem clara. Essa parte que vocês fizeram, até mesmo do próprio organograma, auxilia muito para entender a estrutura de vocês, facilita muito para a gente entender para que níveis que vocês vão e o que acontece em cada uma dessas situações. Então essa organização aqui, ela é muito vantajosa para vocês. Agora vamos começar a falar um pouquinho da parte do trabalho. Um trabalho bem resumido, né? Vamos ser muito sinceros, eu acho que vocês não conseguiram explorar da forma escrita como deveria ser. Então, a título de exemplo, na própria parte trabalhista, vocês não trouxeram como é que seria essa situação das pessoas do transtorno de espectro autista em relação ao jovem aprendiz. As garantias que eles teriam no serviço, porque eles têm, obviamente, um regramento especial, certo?
muitas vezes vocês não trouxeram também a possibilidade dessa proteção dele de forma mais específica, mais explicada no trabalho, quando ele já está no mercado de trabalho. Então é algo que vocês vão ter que fazer assim, uma ampliação muito grande, porque a intenção do grupo é o quê? É reintegrar, reinserir essas pessoas que têm o transtorno, tanto na vida social quanto no mercado de trabalho. E vocês têm 3 níveis, como foi muito bem colocado, para vocês fazer essa reinserção. Então é um risco que vocês vão ter no próximo PGE, é ampliar essa estrutura. Em termos de proteção da própria pessoa com espectro autista, é óbvio que a gente está trazendo para a sociedade aquele princípio básico, tratar os iguais como iguais e os desiguais nas suas desigualdades. Então aqui a gente tem já a interferência direta da dignidade da pessoa humana. Significa então que além de ter uma vida, eles têm que ter uma vida digna, ser tratados como pessoas que são, não serem obviamente tratados de uma forma diferente. Apesar de as ações afirmativas do Estado, mediante leis específicas, darem para ele alguns regramentos que vão trazer vantagem para eles estarem inseridos. Então eles têm benefícios previdenciários, benefícios fiscais, dependendo da situação. As empresas, elas buscam muito a parte de benefício fiscal para conseguir ter no seu corpo de funcionários e manter no seu corpo de funcionários, obviamente, essas pessoas, tanto com transtorno quanto com outro tipo de deficiência. Então, em termos de trabalho, parte escrita, eu acho que neste momento vocês colocaram um diagnóstico jurídico de 12 páginas. E era algo que deveria ser amplamente estudado, até porque aqui vocês estão envolvendo em praticamente todos os ramos do direito. Era algo que deve ser muito bem explorado. Tivemos um trabalho recente de PGE1 que tinha 250 páginas. Então, assim, você vê que tem uma discrepância muito grande. E mesmo assim, nesse projeto ainda faltou detalhes. Então, eu acho que o que vocês têm que trazer no próximo é o quê? É a melhoria da estrutura jurídica. Isso aí eu não vou nem adentrar ainda, apesar de ser um mérito, na parte efetiva dos voluntários, na parte trabalhista, dos fonoaudiólogos, como é que serão esses contratos. Não vou nem adentrar ainda na parte das parcerias, como é que vão ser feitos esses termos de parcerias, com quem e que forma. Mas é algo que vocês vão ter que vir no próximo PGE e retirar essa omissão. Definir para nós como é que vai ser feito, como é que vai ser montada essa estrutura. Ou seja, vocês vão ter que pegar esse organograma e preencher. Entenderam? Então, quando vocês puxam para um lado, puxam para o outro, como é que vai ser feito, que forma que vai ser feito, quais são as implicações jurídicas. Até porque vocês estão atraindo para anexos inúmeras informações que podem acontecer. A partir do momento que vocês estão buscando a tutela de pessoas com esse tipo de transtorno, de pessoas com esse nível, com esse grau, vocês também estão trazendo todas as implicações jurídicas. E é algo que, assim, vai ser mais complicado para vocês para complementar. Não precisa ser um trabalho de 600 páginas, 500 páginas, mas é um trabalho que necessitava aqui, brincando, umas 180, 200 páginas, certo? Somente. Anexo, parte 2. Obrigado. Subanexo. Veremos. Veremos. Subanexo. Isso aqui dá condomínio? É um condomínio? Pode? Eu vou perguntar, né? Pessoal, boa noite para todos. Não quero me estender muito, mas eu quero deixar aqui, porque eu penso de bancas que eu faço com o Wagner, que ele vai trabalhar alguns aspectos, acho que perceptíveis no campo aqui, do surgimento histórico, jurídico do que vocês trouxeram. Vendo o trabalho de vocês, eu já ministrei disciplina de psicologia jurídica, e sempre que a gente fala de vulnerável, a gente precisa entender não que essas pessoas são vulneráveis, mas por que elas são vulneráveis. Então é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, a pessoa com deficiência é vulnerável. Não, mas por que ela é vulnerável? E quando vocês falam desse transtorno específico, me vem muito forte à memória a história do reconhecimento das pessoas com deficiência relacionadas a transtornos mentais. Porque aqui, pessoal, nós vamos falar de uma época em que esses transtornos eles eram ligados à manifestação demoníaca. Então, por exemplo, aquela moça contou que o filho dela batia a cabeça na parede. Se a gente volta para a Idade Média, aquela criança ia ser julgada na fogueira.
porque ela estava ali sobre possessão demoníaca, que o que a gente não conseguia explicar, a gente atribuía ao sobrenatural. Eu estou trazendo isso para vocês entenderem o nível de segregação que essas pessoas passaram, porque se você querer me convencer que o autismo, e eu vou me permitir usar termos que não são médicos, porque eu não sou médico e eu não quero aqui ficar muito apegado a isso, você não vai me convencer que o autismo existe de 5 anos para cá. Nós estamos mudando o nosso entendimento sobre ele de 5 anos para cá, 5, 6 anos para cá. Mas ele já existiu. O que eu estou querendo trazer para vocês é o porquê que essas pessoas são vulneráveis e o porquê que essas pessoas precisam de vocês. Eu acho que se vocês mudarem a chave, vocês vão entender o relevante papel daquilo que vocês estão se prestando. E aí, só para ficar claro, durante esse período, matava. Porque eu não entendia, aquela pessoa era vista como um risco, então vou matar. A sociedade tinha muito disso, né, de querer se proteger. Com o advento do cristianismo, e aqui eu não estou querendo trazer cunho religioso não, mas é só histórico mesmo, com o advento do cristianismo a gente não pode mais matar essas pessoas, porque todos são imagem e semelhança de Deus, então eu não posso matar. Então a gente precisa agora dar um jeito de falar que a gente cuida dessas pessoas. E aí surgem os asilos. O asilo nada mais era do que um lugar em que eu despejava aquele indivíduo que eu não posso mais matar, mas que eu preciso tirar ele de circulação, porque ele também na rua é feio. Né? Como é que eu vou deixar lá a pessoa tendo crises e enfim. Né? E aí quem assume muito o papel de recolher, perceba que eu não estou falando acolher, eu estou falando recolher essas pessoas é a igreja. Tanto que muitos asilos aí, durante seu surgimento, eles eram de responsabilidade das igrejas. Tá? Sugiro aí para leitura, para quem não quiser ler um filme bem educativo, o Corcunda de Notre Dame vai mostrar muito isso para nós. Tá? E no Brasil, a gente veio começar a combater isso na década de 80, com a luta antimanicomial brasileira, isso é muito recente. Porque qual que é a ideia da luta antimanicomial? Eu tenho um asilo, coloca lá. Gente, vai ver o que foi Barbacena. Para vocês verem se aquilo ali, em algum momento, a gente pode chamar de política de acolhimento. Não pode, de forma alguma. Então, o transtorno mental, ele sempre foi tratado na nossa sociedade de forma a segregar. Qual que é a proposta da luta antimanicomial? Nós inserirmos a família e a comunidade na integração desses indivíduos na vida comunitária. E aí a pergunta da Beth se torna extremamente pertinente, porque aí a gente vem e passa o seguinte: segregar é uma coisa só, segregar é excluir, mas e incluir? Existem níveis de inclusão? Porque se eu estou chamando essas pessoas de vulneráveis, eu parto da premissa de que eu quero reconhecê-las como alguém que merece equidade, porque igualdade todos nós temos. A gente precisa agora começar na equidade, que é tratar os desiguais iguais na medida de suas desigualdades. Toda aquela história que você já conhece, eu não vou me aprofundar. Eu sinto que o trabalho de vocês pecou muito nessa origem. Porque quando a gente fala desse reconhecimento teórico, né, Wagner, que a gente vem batendo muito na tecla, cara, vocês iam ganhar uma justificativa para o trabalho de vocês, que a pessoa poderia até não concordar, mas ela não teria capacidade de refutar a importância daquilo que vocês estão fazendo. Porque nós estamos falando de um grupo de pessoas, repito, que no começo, nos primórdios, elas eram mortas, porque eu não entendi o que acontecia com aquelas pessoas. Então você pensa historicamente o que vocês estão trabalhando, né? E é muito pesado falar disso, o silêncio que me acompanha mostra, porque é realmente uma história muito triste, né? Mas é isso que vocês estão se propondo. Vocês estão propondo uma reversão de tudo isso. E se vocês ainda não estão convencidos do que eu estou falando, a gente parou de usar o termo deficiente em 2015. A gente passou a chamar pessoa com deficiência, pessoa. Ou seja, a gente está entendendo que ali não tem um deficiente, ali tem uma pessoa em 2015. Quantos anos atrás? 13, 10, sei lá. Você não parou de usar esse termo, por exemplo. Ah, bom, podia. Pessoal, isso é muito recente. Historicamente, isso é muito recente. Isso mostra o que vocês trouxeram aí, que essas leis que estão postas, e aí vai me desculpar, são leis que elas estão pensando numa ideia ainda de igualdade formal.
a gente não está conseguindo evoluir para equidade, a gente não está conseguindo evoluir para inclusão, a gente não está conseguindo evoluir para a ideia do pertencimento, porque eu acho que é isso que é o mais importante, tá? Então, eu anotei aqui uma frase que eu gosto bastante, eu queria que vocês trabalhassem com ela. Inclusão por inclusão é a mesma coisa que segregação. Ah, vamos incluir porque está na lei. Você está segregando, cara. Ah, vamos permitir a cota. Tem cota, vamos permitir a cota. Mas o que adianta você jogar essa pessoa lá? Você está segregando ela. Pior, com o discurso da inclusão. Então, uma empresa vai cumprir cota só por cumprir, que bem que ela está fazendo para essa pessoa. Então, inclusão por inclusão é a mesma coisa que segregação. Porque você não está levando em conta o que tem que vir antes da inclusão, que é realmente a ideia da equidade. Espera aí, eu vou te incluir, mas eu vou incluir respeitando quem você é. Eu não vou te incluir porque mandaram eu te incluir. Então eu acho que o trabalho de vocês, ele passa muito por essas fragilidades sociais e que a gente não pode ter vergonha de falar, porque senão a gente vai continuar fazendo discurso hipócrita de inclusão, tá? E aí, eu queria sugerir para vocês algumas leituras, né, inspirado aí em Wagner Bruno, porque eu vejo que, não, agora falando muito sério, todo o trabalho de PGE 2 que eu acompanhei e que seguiram as recomendações bibliográficas que foram feitas no PGE 1, são trabalhos que no 2 estão emocionando. Mas não emocionando no sentido de você chorar, emocionando no sentido da conquista, de ver que vocês utilizaram toda a bagagem teórica de 5 anos de curso para realmente buscar promover essa diferença que vocês querem. E a gente vê que vocês querem. Só que a gente não pode simplesmente ter uma ideia, porque daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, nós vamos resolver ela no 2, mas vocês vão ver que de tão básica, eu acredito que vocês nem se preocuparem em responder ela. Mas eu quero aqui só deixar algumas indicações: Direitos Humanos, Sociologia e Jurídica do Volkmer, para vocês justamente trabalharem com esses apanhados sociais. Antropologia, Autismo e Cultura, do Lauro Scorri. É um apanhado de estudos de caso. Eu acho que vocês vão conseguir aproveitar bastante. Direitos Humanos e Cidadania, da Flávia Piovesan. A Flávia, ela vai falar forte de inclusão de vulneráveis, tá? Trabalhando, porque ela traz a questão da cidadania. O que é ser cidadão? É eu existir em sociedade, eu viver em sociedade, eu pertencer a uma sociedade. Eu acho importante. E Autismo e Políticas Públicas, da Andrea Werker. Acho que eu falei certo o nome dela. Então, assim, vejam que já tem pessoas que escrevem do que vocês querem falar. Por que não aprender com elas? Tá? E aí a pergunta que a gente vai responder no PGE 2, que eu acho, né, Felipe, que é o lugar mais apropriado, mas eu queria que vocês fossem pensando, o que anexos é juridicamente? Porque quando vocês falam para mim de parceria, de voluntário, isso tudo depende antes de quem vocês escolherem ser juridicamente. Vocês vão ser uma empresa? Vocês vão ser uma limitada? Vocês vão ser uma associação? Vocês vão ser uma fundação? Vocês vão... O que vocês vão ser? A gente pesquisou sobre... Não. Aqui é o seguinte, é só para provocar vocês, porque a ideia de vocês, ela tá... A gente entendeu o que vocês querem. Boa. Acho fantástico, porque eu sou um ávido defensor de que a inclusão parte do conhecimento. Eu só posso me sentir incluído a partir do momento que eu conheço quem eu sou dentro da sociedade. E conhecer quem eu sou passa por conhecer meus direitos. O que vocês estão fazendo, o que vocês propuseram fazer é excelente. Mas a gente precisa, vocês entenderem com quem vocês estão lidando. Vocês não estão lidando com autista. Vocês estão lidando com um grupo de pessoas que historicamente são há séculos violadas. E que aquela segregação que acontecia de trancar dentro do asilo, hoje ela acontece de outra forma, ela acontece velada. Quando eu não consigo cumprir políticas públicas na vida daquela pessoa. Isso é uma forma de segregação. Entendeu? Então eu quero que vocês façam muito essa reflexão justo, filosófica, histórica, sociológica e antropológica. Não sei nem se esse termo existe, mas aqui eu acho que essa reflexão ela cabe para vocês verem a profundidade do que vocês estão lidando. E aí um segundo passo, quando vocês começarem a entender isso, dentro do direito, quem anexos é? Vou você me responder agora, não é uma crítica, não é uma provocação. Porque quando a gente tem clareza
do que a gente quer e de quem a gente é, a gente tem clareza do para onde a gente vai. Tá? Então é uma sugestão para que vocês entendam com quem vocês estão lidando. Vocês não estão lidando com qualquer pessoa. Vocês estão lidando com um grupo, de novo, que historicamente já foi extremamente violado. Então vocês não podem fazer isso de qualquer jeito. Tá? Então assim, é só uma contribuição mais reflexiva, porque eu acho que a construção disso a gente vai para o 2. Já me coloco à disposição, parabéns pelo enfrentamento aí do problema e continue. Tá? Eu acho que a gente precisa disso mesmo. Tá? E agradeço o convite e muito me honra estar no anexo, tá? Podendo contribuir com vocês. Na verdade, depois do seu comentário, a gente vai virar subsolo, né? Acabou, caderna. No próximo eu vou assistir lá de fora. No próximo. Me perdoe, professor Diego, me segregados publicamente. Falando em segregação, Sinto-se pertencente. Eu achei mancada. para de... Aí a gente trouxe uma reflexão para férias. Família menorzinha. É, eu vi. Obrigado, pessoal. Parabéns, viu? Contem comigo aí. Se